Olá, vamos agora falar de expansividade e entropia, ok? E também de homeomorfismos expansivos. Transformações expansivas. Uma transformação contínua, num espaço métrico, diz-se expansiva se existe um ε0 positivo, que é chamada constante de expansividade, tal que dados dois pontos distintos, né, existe um n tal que eles se separam a menos de ε0, ou seja, a distância entre o fnx e o fn de y é pelo menos ε0. Ou seja, pontos distintos têm órbitas que são distinguíveis por uma distância mínima ε0 em alguma iteração futura. Para transformações contínuas invertíveis, existe uma versão de expansividade definida como segue. Dados dois pontos no nosso espaço, distintos, existe um n, tal que, um n, mas agora o n pode ser positivo ou negativo, tal que o fnx e o fn de y são ε0 afastados. Alternativamente, uma transformação expansiva, se sempre que um par de órbitas esteja ε0 próximo para todo n, fnx e fn de y estão ε0 próximos para todo n, então o x tem que ser igual ao y. Se o x for diferente de y, então para algum n eles estão ε0 afastados. Okay? Transformações expansivas aparecem, por exemplo, os deslocamentos. O deslocamento com a distância dada deste jeito, esta é uma distância, ou seja, eu digo que duas sequências, dois elementos do deslocamento, têm uma distância 2 elevado a menos n, em que o n é o menor valor das coordenadas, do índice da coordenada, onde os símbolos são diferentes. Ok? Então, este n aqui significa que as coordenadas com índice menor que o nzão, elas são todas iguais. E o nzão é a primeira coordenada onde elas diferem. Okay? Se o xn e o yn, essas duas sequências são distintas, então para este nzão vale que o sigma nzão da sequência, da primeira sequência, e o sigma nzão da outra sequência têm uma distância 1. Exatamente. Porquê? Porque se eu iterar n vezes, eu vou deslocar e vou ignorar, né, os outros sinais, os outros símbolos, e vou ficar na primeira posição da sequência com os símbolos distintos. Logo, a distância entre elas é 1, de acordo com esta definição de distância. Ou seja, este sigma, né, bilateral ou unilateral, ele é expansivo como uma transformação invertível, ou mesmo na parte, né, sendo apenas deslocamento para a esquerda, unilateral, com o ε0 igual a 1. Né, constante de espacialidade é 1. Outro exemplo, um exercício, qualquer transformação FB é expansiva do tipo Bx módulo 1, né, com B inteiro diferente de 1, naturalmente, para expandir distâncias mesmo, né, tem constante de expansividade 1 sobre B. Constante de expansividade é ε0, sendo 1 sobre B. É um exercício. Se eu tiver uma transformação expansiva no espaço métrico compacto, sempre existe uma partição geradora. Basta olhar a constante de expansividade, né? E toda a partição finita com diâmetro menor que ε0, ela é geradora. A Pn tem um diâmetro que vai para 0. Okay? Isto é fácil de provar usando o argumento por contradição. Né? Esta sequência dos diâmetros dos refinamentos de Pn, ela é uma sequência não crescente, e nós podemos tomar o ínfimo delta, que por contradição assumimos que ela é positiva, ela não vai para 0. Então, para todo n, existem dois pontos, tais que a distância entre eles é pelo menos delta sobre 2, né? E o yn e o xn estão no mesmo átomo da partição Pn. Okay? Mas isso significa que quando eu iterar esses dois pontos, eu estou sempre no mesmo átomo da partição, por definição do enésimo refinamento, né? Até o enésimo iterado.
Mas então a distância entre estes pontos, o FJ do xn e o FJ do YZ, a distância entre eles é menor que o diâmetro. Portanto, é menor que Y0. Ok? Então o que é que vai acontecer? Por compacidade, eu acho uma subsequência xn e yni que converge para um certo xy, né? Com x diferente do y. Porquê? Porque a distância do xn até o yn é estritamente maior que delta sobre 2, que é estritamente positivo. Ok? Portanto, estes dois pontos têm, o xn e o yni estão delta sobre 2 afastados, então quando eles vão nos seus pontos de acumulação também estão afastados, logo o x é diferente do y, são dois pontos distintos. Mas as suas órbitas estão ε0 próximas, para todos j, para todos os iterados. Mas isto contraria o fato de que ε0 é constante de expansividade, porque eu deveria ter que o x é igual ao y por expansividade com constante ε0. Ok? Portanto, esta contradição prova o resultado. Pelos resultados que nós temos antes, que nós tivemos antes, toda a transformação expansiva no espaço métrico compacto, a função entropia, ela é semicontínua superiormente e existem medidas de máxima entropia. Porque eu acabei de mostrar que eu posso sempre arrumar uma partição geradora uniforme. Se a transformação for invertível e expansiva no sentido bilateral, nós podemos devemos substituir o Pn pelo P mais ou menos N, ou seja, o refinamento para o futuro deve ser substituído pelo refinamento no passado e no futuro. Okay? E mantemos as mesmas conclusões com demonstrações totalmente análogas. Os homeomorfismos expansivos, eles são quase deslocamentos. Então, um homeomorfismo de um espaço topológico é topologicamente equivalente a um subshift, um subdeslocamento, se e só se o x é métrico compacto, totalmente desconexo e o t é expansivo. Okay? Reparem que se o t é um homeomorfismo expansivo de um espaço métrico compacto e totalmente desconexo, então existe uma cobertura do x por conjuntos simultaneamente abertos e fechados disjuntos, com diâmetro menor ou igual que o ε0, onde o ε0 é uma constante de expansividade de t. É uma cobertura finita, certo? O que é que nós fazemos? Nós tomamos uma cobertura por subconjuntos abertos e fechados com diâmetro menor ou igual que ε0, podemos assumir a cobertura finita, e fazemos a partição, geramos a partição a partir desses abertos. Fazemos a interseção deles com os seus complementares. Está aqui uma outra descrição dessa construção. A partir daqui, o que é que nós fazemos? Nós tomamos o conjunto das sequências que correspondem a iterados de pontos. Isto aqui quer dizer, portanto, as sequências θ em σd que satisfazem esta interseção não vazia, significa que existe um ponto no espaço métrico x, de tal forma que o Tm de x pertence ao U com índice θm para todo o M. Ok? Lembrem que o T é um homeomorfismo, eu posso tirar para trás e para a frente, e eu tenho uma partição. Então eu simplesmente olho para o conjunto dos itinerários, os códigos dos itinerários dos pontos das órbitas do T. Esse conjunto de códigos é este lambda. Okay? E dizer que é um código é dizer que esta interseção é não vazia, que existe algum ponto cuja órbita visita os vários conjuntos UI na sequência que é especificada neste θ. Observemos que o complementar do lambda é aberto, porque se um θ está no complementar do lambda, então significa que esta interseção é fechada, é vazia, perdão. Esta interseção é vazia. Mas como o σd é compacto, e eu tenho aqui uma interseção de compactos encaixados, são fechados encaixados, se a interseção é vazia, significa que a interseção de um conjunto finito deles é vazia. Mas uma interseção de um conjunto finito destas
destas coisas significa, destas interseções aqui, com estas sequências, significa que há um certo cilindro, né, que está contido no complementar em torno daquele ponto θ. Ok? Então mostramos que este cara é aberto. Um ponto no complementar tem um cilindro contido no complementar. Logo, o ponto está no interior do complementar. O complementar é aberto. Ou seja, o lambda é compacto. O lambda é fechado num compacto. O sigma D é compacto. Também é fácil ver que o sigma é invariante. O lambda é sigma invariante. E por isso nós chamamos o lambda de um subdeslocamento, um subshift, okay? Que não é necessariamente de tipo finito. Ele é simplesmente um subconjunto compacto invariante do shift. Okay? Ele não necessariamente é de tipo finito. Eu darei um contra-exemplo um pouquinho mais na frente. Como é que nós construímos a conjugação? Então definimos a transformação que leva de lambda para x, que é o código, simplesmente o h de θ, é aquela interseção a interseção de t menos m nos u's de θm. Eu olho o conjunto, né, de todos os pontos que têm o mesmo código de iterados. Okay? Esta é uma função, porquê? Porque se eu tiver dois pontos com o mesmo código, significa que as suas órbitas visitam os mesmos abertos em todos os iterados. O mesmo aberto, visitam o mesmo aberto em cada iterado. Ou seja, a distância entre as órbitas é menor ou igual que ε0, que é o diâmetro da partição que eu construí. E, portanto, por expansividade, o x tem que ser igual ao y. Então está bem definida esta h. Né? Precisamos de provar que h é contínua e sobrejetiva. Então, seja haver uma vizinhança de x e um θ em lambda, de tal forma que eu tenho o código da órbita do x. Okay? Então, o x, nós sabemos que ele é esta interseção dado pelo h de θ. Então, para cada x, né, ele visita uma certa sequência, a órbita dele vai visitar uma certa sequência de abertos. Logo, essa sequência de abertos vai ter códigos. Eu junto, concateno esses códigos num θ. E esse θ é tal que o h de θ dá exatamente o x. Isto prova a sobrejetividade. Okay? Mais ainda, se eu reduzir esta interseção a um conjunto finito, se eu intersetar só um pedaço finito, né? E eu tenho que, se V for uma vizinhança do x, né? Eu consigo colocar uma interseção finita disto aqui dentro do V. Ok? De fato, bom, primeiro tenho uma interseção completa, né? E depois eu observo que vai ter que existir, né, uma interseção finita que vai estar contida no V. Porque isto é uma interseção decrescente. Okay? Mas esta interseção aqui, de M em módulo menor ou igual que N, corresponde a um certo cilindro no shift bilateral. Né? Logo estou dizendo que este cilindro, intersetado com o lambda, está contido no H-1 de V. O cilindro correspondente a esta interseção finita, né, está contido em H-1 de V. Ou seja, o H do cilindro vai em V, né? É o que a gente sabe. Provamos a continuidade. Quanto à injetividade, que está faltando, né, argumentamos por contradições. Suponhamos que eu tenho θ e θ em lambda, que tem a mesma imagem por H, que é o mesmo x, né? E que o θ é diferente do θ. Então vai existir um nzão, de tal forma que a enésima coordenada da função θ, das sequências θ, são distintas, né? Mas as coordenadas anteriores são todas iguais. Portanto, é o primeiro elemento em que elas são diferentes. Mas então isso significa que o x, que é a imagem do Hθ e do Hθ simultaneamente, o x tem que estar na interseção, em particular tem que estar na interseção de t menos θn, de u θn, né? E do t menos n, de u de θ tiln. Logo, né,
o Tn de x está nesta interseção. Mas isto é impossível, porque se o θn é diferente do θtiln, estes U's são disjuntos, né? A cobertura foi escolhida com subconjuntos abertos e fechados e disjuntos 2 a 2. Isto é uma contradição. O x não pode estar lá. Isto teria que ser vazio. Certo? Por esta contradição concluímos que H é injetivo e falta observar que se o T for um homeomorfismo que é conjugado, portanto agora é recíproca, se T for um homeomorfismo num espaço topológico, né, que tiver uma bijeção contínua com um subdeslocamento do shift, né, e que conjuga, restrito a esse lambda, então o H, né, é um homeomorfismo. Porquê? Porque é uma bijeção de um compacto, logo é um homeomorfismo. O lambda é compacto e totalmente desconexo, porque o lambda é um subconjunto compacto do shift, né? E o lambda é um espaço métrico com esta métrica. Então é um exercício bem simples. Portanto, através do homeomorfismo H, concluímos que o x é homeomorfo a um compacto metrizável totalmente desconexo. Logo, o x é compacto metrizável totalmente desconexo pelo homeomorfismo. Okay? Como corolário da forma como nós fizemos a prova, tecnicamente chamado de um Scholium, portanto é um resto da prova, a hipótese de que o x é totalmente desconexo, ela só foi usada para provar a injetividade do H. Okay? Então, para fazer esta construção para a transformação expansiva, podemos fazer uma construção, esta mesma construção para uma transformação expansiva, uma partição de x com diâmetro menor ou igual que epsilon e sequências unilaterais, para obter o seguinte: toda a transformação expansiva de um espaço métrico compacto admite um subdeslocamento como fator topológico, ou seja, existe um subshift, lambda, e uma aplicação contínua e sobrejetiva, tal que vale a conjugação. Ok? Uma consequência disto, interessante, que deixo como exercício, é que não existe um homeomorfismo expansivo do círculo. Okay? Finalmente, um exemplo de subdeslocamentos que não são de tipo finito, um subshift que não é de tipo finito. Tomemos o deslocamento com 0 uns, com uma matriz de transição, um deslocamento com matriz de transição, onde este conjunto, o F, é uma lista finita de palavras de duas letras, né, que é proibida em sigma. É o conjunto das transições proibidas. Né? E o sigma df é o conjunto de todas as sequências do sigma d, de tal forma que o θk e o θk mais 1 estão no complementar das palavras proibidas. Tomemos agora a expansão do número Liouville, que é, portanto, esta sequência 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, etc. é um elemento do deslocamento sigma 2+. Okay? E vamos definir o fecho da órbita deste elemento pelo shift. Okay? Esse fecho é claramente um subdeslocamento. Okay? É um compacto e é invariante, automaticamente. Ok, se este lambda fosse um deslocamento de tipo finito, então a única sequência de duas letras proibida seria a sequência 1, 1. Né? Reparem, eu tenho de duas letras, né? Eu tenho aqui todas as opções. Tenho 1, 0, tenho 0, 1, tenho 0, 0, mas não tenho 1, 1. Então, a única palavra de duas letras proibida seria 1, 1. Mas acontece que o deslocamento de tipo finito com essa palavra proibida, com apenas essa palavra proibida, conteria esta sequência. Ok? Mas é impossível ter 3 zeros consecutivos no lambda. Podem verificar.
Okay? Então, ele não pode ser de tipo finito. Se ele fosse de tipo finito, eu poderia reescrevê-lo como um complementar de uma lista de palavras proibida. E aqui mostramos que isso não pode acontecer. Okay? Outro exemplo interessante, a transformação de Gauss não é expansiva. De fato, se eu considerar a representação dos iterados da transformação de Gauss como o deslocamento com infinitos símbolos obtido via frações contínuas, que nós já apresentámos isso, já vimos isso, okay? E a representação gráfica da aplicação da transformação G, nós obtemos que o conjunto dos pontos de tal forma que esta transformação, né, nos dá um código com todos os elementos da fração contínua maior ou igual que L, para um certo L fixado, um L inteiro fixado, é automaticamente sigma invariante. Ou seja, todos os elementos da fração contínua, todos os códigos são maiores ou iguais que um certo L positivo, é um conjunto sigma invariante. E para todo o epsilon existe um L0 epsilon inteiro, tal que se o L é maior que esse L0, então este conjunto está contido no intervalo 0 epsilon. Claro, né? Porque quando eu tomo estas frações contínuas com todas as entradas muito grandes, né? Os números estão todos contidos num intervalo muito pequeno em torno da origem. Quanto maior for o L, menor é o número. Mais o número x está próximo de 0. Ok? E o XL ele não é formado por apenas uma órbita, tem um monte de números aqui que estão neste conjunto. Esse XL de fato é um conjunto não enumerável. Isto mostra que nenhum epsilon pode ser constante de expansividade para G, né? Porque o conjunto XL é um conjunto invariante, está contido no intervalo 0 epsilon. Todas as órbitas estão epsilon próximas umas das outras, né? Nenhuma das órbitas se separa mais de epsilon. Ok? Então nenhum epsilon pode ser constante de expansividade da transformação de Gauss, né? Porque eu vou sempre encontrar órbitas que são distintas e estão epsilon próximas para qualquer epsilon. Em seguida, nós trataremos da entropia local e do teorema de Shannon-Macmillan-Breimann, que é extremamente importante em teoria ergódica e da teoria da entropia.